O meu time do coração é o Palmeiras, que eu tenho acompanhado desde que eu não nasci, que foi uma tradição passada pelo meu pai e tudo mais, meu irmão. E o segundo time que é o São Caetano, que é o time da minha cidade, com o qual eu acompanho sempre também e mantenho esse carinho como segundo clube. Meu time do coração é a Sociedade Esportiva Palmeiras, sou palmeirense. O pessoal brinca muito que eu sou filho de português e sou palmeirense. Aí eu falei, se fosse assim, japonês tinha que torcer pro Matsubara, né? Entendeu? Então, E sempre acompanhei o esporte do ABC, os times de São Caetano, né? Desde moleque, desde criança. E a gente sempre acompanhou e torce pelos times do ABC. E claro, né? Não podia deixar de ser os times de São Caetano do Sul, que eu acompanho desde os primórdios. Né? Eu acho que o carinho que eu tenho pelo Palmeiras é maior por ter nascido já nesse meio, envolvido com o Palmeiras. Palmeiras, tipo, respira, tipo, minha casa sempre foi Palmeiras. O São Caetano, meu pai e meu irmão também sempre acompanharam bastante, mas é mais pelas minhas amizades, que também tem bastante amigo caetanista. E tudo isso foi influenciando. Pelo menos na torcida que eu vou, tem muito mais só caetanistas do que torce para dois times, que eles falam bi, né? Eles chamam de bi. Palmeiras desde criança, meu pai, minha família praticamente toda palmeirense, né? E o São Caetano é mais recente, mas a gente tem um amor pelos times da cidade. Eu acompanhei aqui um clube chamado São Bento de São Caetano do Sul, né? Inclusive essa paróquia aqui do lado chama São Bento, né? Por conta disso. O São Bento na época era uma junção do Comercial de São Paulo, um time tradicional na época, e com o São Caetano Esporte Clube, que é um outro clube aqui que é centenário, que é um homônimo do Azulão, né? Que ele, no caso é preto e branco. E aí foi fundada a Associação Atlética São Bento, time histórico em 68 e tal. Tinha o Saad, né? Antes de 68, aliás. Tinha o Saad Esporte Clube, que começou em 61, foi até 81 aqui na cidade também. Disputou a primeira divisão, Saad Esporte Clube. E posteriormente a Associação Esportiva Classista São Caetano, que é o Azulão atual. Eu não vou mentir falando que eu torço mais pra um, mais pra outro, que eu torço mais pro Palmeiras. O Palmeiras é meu clube do coração, mas eu fico bem dividido ali na questão de torcida. Na Libertadores, né, na Copa do Brasil, sempre torci mais pro São Caetano. Mas depende do momento, tá? Aqui na cidade, como a gente se conhece, é uma cidade pequena, 15 km², você conhece todo mundo, né? Então você acaba se encontrando, o estádio acaba sendo um encontro de amigos, né? E aí é legal porque tem corintiano, tem São Paulino, todo mundo torcendo pro São Caetano. Então o negócio, aqui pra nós é que nem o Juventus da Moca, né? No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória. É um orgulho da cidade, né? Então, muito moleque na época que nasceu, não tinha, até hoje nessas torcidas da cidade, tem cara que o primeiro time é o São Caetano, por conta disso. Então foi uma fase assim que durou praticamente quase 10 anos, né? Entre a ascensão e a queda, entendeu? Porque mesmo quando o São Caetano perdeu em 2002 a Libertadores, os caras falaram que era fogo de palha, mas não. Nós somos campeão paulista em 2004, em cima do Paulista de Jundiaí, e nós fomos vice-campeão paulista em 2007. Na final da Libertadores eu não pude comparecer, mas eu fiquei tipo, porque eu fiquei doente, mas meu irmão e meu pai foram e eu fiquei tipo bem triste por não ter ido, mas aquela campanha foi maravilhosa de 2004, como foi o campeão, naquele jogo foi o melhor, o campeão do Paulistão de 2004, foi em cima do Paulista ainda. Esse foi, pra mim foi o auge, na época do Ademar, todo mundo ali, aquele time era sensacional, esse é o auge que eu pude acompanhar, que eu peguei a partir dali. Golpe com passes rápidos, Ademar recebe, bate forte, era o gol da virada do Azulão, 2-1. Olha, na realidade nós tínhamos jogadores que tinham uma mentalidade de querer usar o São Caetano como uma ponte para tentar chegar em clubes maiores, chegar no exterior. E aí a gente tinha um conjunto muito bom, os jogadores permaneciam no elenco por 4, 5 anos tranquilamente.
Mas se você pegar o pessoal da época, se você pegar uma média de 40 jogos no ano, do Campeonato Brasileiro e Paulista, você vai ter jogadores assim, praticamente 80% dos atletas jogando o ano todo. Não vai ser aquela transição grande. Então, os jogadores tinham um compromisso, vestiam a camisa realmente, e o principal é que a gente tinha um conjunto, né? Então a gente formou realmente uma família lá. Eu acho legal, o pessoal fala muito da fase de ouro, mas o legal é quando a gente corria capinha aqui, né? Quando o São Caetano disputou as séries de acesso, quarta divisão, terceira, porque aí era legal, aí você via quem que era torcedor mesmo, de ir pro interior, assistir jogo, de tomar porrada, entendeu? Porque agora quando todo mundo sai na televisão, é uma maravilha, agora para chegar até lá, né? Então o São Caetano veio galgando degrau em degrau, chegou na primeira divisão, surpreendeu o Brasil inteiro naquela Copa João Avelange, né? Marmelange, né? Que sacanearam o São Caetano, o Vasco da Gama. E depois o vice-campeonato inédito da Libertadores, né? Onde a gente ganhou no Paraguai, do Olímpico, e conseguimos perder aqui no Pacaembu, perdemos nos pênaltis, né? Eu classifiquei o São Caetano para 3 ou 4 Libertadores, se eu não me recordo muito bem, e não joguei em nenhuma ocasião. E vi meus companheiros jogando e batalhando, chegando a jogar na Bombonera contra o Boca. Claro, eu tomei o meu rumo, fui para a Europa, fui para a Ásia, também não posso reclamar. Ademar colhe os frutos por ter sido o artilheiro do campeonato. Foi vendido por $2 milhões ao Stuttgart da Alemanha. Mas gostaria de ter sentido a adrenalina de jogar um Boca Juniors e São Caetano na Bombonera. Ficou assim, não quero mais, né? Nós tínhamos programado uma festa medonha na cidade na época, entendeu? Foi em 2002, quer dizer, em 2002 aconteceu tudo, né? O pentacampeonato do Brasil, né? A eleição do Lula na época foi uma festa engraçada e São Caetano ia ser campeão da Libertadores. E é uma acusação que a gente tinha com os corintianos, quer dizer, o São Caetano foi para a final 10 anos antes do Corinthians, né? O São Caetano de vez em quando baixa um pouco o espírito da portuguesa nele, né? Mas eu acho que, se Deus quiser, volta para a Série A1, volta a disputar a primeira divisão e o São Caetano daqui a uns 2 anos deve estar voltando ao circuito nacional. Eu acredito que vai voltar, porque a fórmula é a mesma. Ela só está lá, só precisa executar. A fórmula é a mesma, contratar jogadores de médio porte que queiram crescer, acrescentar, e que formem um elenco, não troque de peças a cada campeonato, vão embora 30, chegam 20. Então isso não dá conjunto algum. Então a fórmula existe e precisa executar. Eu tenho uma esperança muito grande nesse menino Jô, até que jogou bola com meus filhos, né? Esse moleque é um baita do centroavante. Ele como a gente da torcida, ele é um morador da cidade, ele com certeza tem um carinho fora do normal pelo clube. E eu sinto que ele veste a camisa até por isso, porque ele veste a camisa e se sente em casa. Ele é um excelente jogador pra mim ele é um jogador de time A1, porque ele é o centroavante, 24 anos, ele tem um faro de gol fora do normal, bola na área sempre com ele, a presença diária dele é fora do normal, ele é um menino habilidoso. Eu acho que o futuro dele é bem promissor. Jô recebeu, dominou, jogou pra canhota e bateu forte. Indefensável a bola pro goleiro Cairo. Logo aos 8 minutos, Wesley bate o rebote do Jô, que define o placar. Uma sensação muito boa, né? Chega a não ter palavras, né, pra explicar tudo isso, cara, porque foi como eu falei, eu sou cria aqui de São Caetano, né? Sou da casa, né? Eu nasci aqui, então meus amigos, minha família, meus parentes estão em todos os jogos e eu só tenho que agradecer a Deus, cara, por essa oportunidade de poder jogar no clube onde eu amo, no clube onde eu torço, onde eu acompanhei desde pequeno e é uma paixão que já vem de cedo, né? Então é só agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade e espero fazer história aqui nós vamos com conquistas. O Jô, pra mim, ele caberia no Palmeiras, porque não digo de titular, mas eu aceitaria ele como reserva. Porque ele, além de ter 24 anos, ele tem um futuro, pra mim, promissor, porque ele tem um faro de gol e tudo mais. É engraçado, né? Você vai falar assim, porra, a torcida é pequena, mas ela cobra muito. Não é questão disso. Porque uma torcida grande, um no meio gritar, você não ouve.
Mas uma torcida pequena, o cara gritou, perna de pau, você já olha, você já vê o cara lá na torcida. Então a cobrança fica algo meio pessoal, o cara vai pagar o boteco da esquina, vai pagar o restaurante, porra, não vou te servir bem e tal. Então a cobrança, quando ela é pequena, que nem a gente via lá, a gente sabia cada setor quem é que estava sentado. Então a cobrança ficava mais pessoal do que profissional. Tem a história da torcida, a gente perdeu 3 partidas no Brasileiro, não lembro se foi em 2003. E quando eu subo pro estádio do Anacleto Campanella para treinar, eu vi uma faixa virada de ponta cabeça. A hora que eu olho para a torcida, tinha meia dúzia de torcedores lá. Aí eu, como tinha uma relação amistosa, e como todo grupo tinha, né, eu aconselhei o pessoal da torcida a ir embora, porque nós tínhamos um número maior de jogadores do que torcedores, né? Então a briga seria injusta. E aí o pessoal resolveu não protestar. Para você vir aqui e ser torcedor, você se identificar com o time, você tem que gostar da cidade. Porque tem muita gente que veio morar aqui depois dessa fase áurea de São Caetano. Agora, quem viveu na época, principalmente futebol amador, e eu sou de uma época, a gente está ficando velho, vai ficando experiente, porque onde é a chamada bairro do Heliópolis, alguns ainda falam favela Heliópolis, que não é mais favela, mas ali na minha época de garoto tinha 32 campos de futebol de várzea. Tinha árvore frutífera, tinha água potável de nascente. Falando isso parece mentira, né? Mas eu vivenciei essa época. Então, o futebol amador aqui no ABC era muito forte. Então, o time profissional, os times profissionais que passaram por São Bernardo, Santo André e São Caetano sempre tiveram uma identificação. Haja visto o exemplo mais notório hoje, que é o Água Santa de Diadema, que é um time que saiu da várzea, é um time amador que hoje, né, é um time profissional e competente. Foi um pouco a história do São Caetano. O São Caetano foi fundado em 89 com o estatuto de um time da várzea, que era o Jabaquara de São Caetano. Na época, o prefeito Tortorella pegou o estatuto do Jabaquara, se filiou na federação, que é uma bala. Hoje acho que é coisa de 1 milhão, 2 milhões de reais para você entrar com, entendeu? São Caetano, como qualquer torcedor que está lá dentro, sabe que se não fosse o amor, a tradição que cada um leva pela história do clube, pela cidade, por tudo que já passou, pelo menos as pessoas como menosprezam a gente, esse amor mantém a gente lá. Porque é complicado, você sabe que o time tá na Série D, tá sem divisão, aí fica nessa de, nossa, vou parar de torcer, não, agora eu não quero mais, não dá mais, chega, basta. Mas esse amor, esse carinho, essa força que a torcida dá, que a união que a gente tem ali da Comando Azul, pelo menos, a união que a gente tem sempre vai prevalecer. Isso vai ser maior que tudo, como qualquer série, qualquer divisão, qualquer jogador. O amor ao clube sempre vai ser maior que qualquer divisão, qualquer coisa. Eu cresci aqui no Anacleto, né? Então nunca passou pela minha cabeça quando eu era mais novo de um dia jogar nesse campo, de um dia estar no São Caetano. Claro que é um sonho, né? Todos os jogos que eu estava aqui tinham um sonho de um dia jogar nesse campo. Cara, e você poder entrar para a história, eu acho que não tem dinheiro que possa pagar essa emoção aí. É um amor que o time, querendo ou não, ele é desmerecido. A história é desmerecida por a gente não ter tantos títulos e tudo mais. Só que o amor pela torcida, a torcida que tá desde 95 acompanhando, a gente tá sempre lado a lado, nunca abandonamos, a gente nunca teve uma pausa, uma paralisia que todas as torcidas já tiveram, nunca teve crise, tá sempre todo mundo apoiando. Eu acredito que é questão de amor, muito amor. Mas aqui a gente comprou, tava eu e meu irmão uma vez lá na Anacleto e foi um dia de São Caetano e Palmeiras. Aí a gente, pelo carinho que nós dois a gente tinha pelo clube, eu achei bem legal comprar essa camisa, porque representa, querendo ou não, o amor que eu tenho pelos dois clubes. E é isso, é a época, foi o auge dos dois times. Você pode ver que essa é a camisa aqui do lado de 2004, que jogava com a Ademar. Essa aqui é da Parmalat do Palmeiras.